Então, para determinar aqui a quantidade de torque, ou a relação em função dos torques aqui de entrada e saída, vamos ilustrar aqui de novo, que nós temos aqui entrada de torque, seria do motor, saída de torque aqui no eixo piloto. As posições aqui da bomba e da turbina não são a mesma de um elemento físico, né? Mas só para representar aqui ilustrativamente aqui. Então aqui seria o da turbina aqui ou da caixa. Então o fluxo aqui do fluido, ele sai lá da bomba, vem aqui para a turbina, da turbina ele é redirecionado aqui de forma só ilustrativa aqui, o fluido é redirecionado de volta para a bomba. Então, e aqui no meio aqui seria o estator aqui, a função de redirecionar. Então, se a gente fizer aqui a somatória das forças, considerando lá a segunda lei de Newton, teríamos uma equação desse tipo aqui. Lembrando lá de Física 1, dinâmica, em que a resultante das forças, de acordo com a segunda lei de Newton, ela é a variação da quantidade de movimento linear. Então, significa que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então a gente pode reescrever ela como sendo a massa vezes a quantidade de movimento, então a massa vezes a velocidade, então aqui seria a massa do fluido vezes sua velocidade, e como a segunda lei de Newton ele diz que é a variação da quantidade de movimentos no tempo, então a derivada aqui temporal em relação à quantidade de movimento. Esse m então seria a massa do fluido, que a gente está trabalhando com o torque, os momentos gerados pelo fluido circulando dentro do conversor de torque, e esse C aqui seria então a velocidade absoluta do fluido linear. Então, definimos aqui que se eu pegar aqui uma partícula do fluido aqui, ele tem uma velocidade C aqui, reparem que está usando a terminologia de vetor aqui, então ele teria uma velocidade absoluta desse fluido aqui. No ponto onde no ponto aqui, em relação ao centro de rotação, dos dois lados aqui, em relação ao centro de rotação, essa distância aqui do centro até o ponto de entrada do fluido, essa distância aqui, então, é o raio, vou chamar de RO aqui, o raio da saída, do R output. Essa distância aqui, onde o fluido ele deixa a turbina em relação ao centro de rotação do conjunto, aqui, seria o R, e que é o input. Então essas seriam geometricamente as duas relações aqui. Também a gente pode escrever aqui a somatória de momentos. Então, da mesma forma que a gente aplicou a segunda lei de Newton para o caso da somatória de forças, podemos somar também em relação ao eixo central aqui do conversor de torque, fazer a somatória de momentos aqui. Então seria igual lá, olhando lá de volta a expressão da segunda lei de Newton, então a resultante dos momentos em relação ao eixo central do conjunto aqui, ele seria a variação da quantidade de movimento angular agora, já que é o momento. Então a variação significa derivada no tempo, e a gente está escrevendo que essa quantidade de movimento angular, então é a quantidade de movimento linear aqui, vetorial, o vetor é oposto aqui, mas então a quantidade de movimento vetorial aqui, a distância R. Essa distância R, então, dependendo se a gente está trabalhando na turbina ou na bomba, seria essa distância R aqui que a gente acabou de definir aqui. Então seria o raio onde o fluido vai entrar na turbina ou o raio onde o fluido vai sair, a partícula do fluido sai lá da bomba. Se a gente adotar agora aqui que
na geometria. Então, esse raio aqui, ele é constante. Então, vamos dizer que tanto a turbina quanto a bomba, eles não vão variar na sua geometria. E por uma hipótese aqui simplificadora, que essa velocidade também vai ser constante, ou seja, a velocidade absoluta do fluido ao longo dessa trajetória, da bomba para a turbina, estator de volta para a bomba, então a gente consideraria nessas posições aí como sendo velocidade constante, por simplificação. Se isso for verdade, então, se esses dois termos forem constantes no tempo, não dependerem do tempo, então a massa é o único elemento que vai variar no tempo. Se a massa varia, então, e os outros elementos são constantes, são invariantes no tempo, então ele sai de dentro da derivada aqui, e aí fica somente dm dt. Então, a derivada aqui da massa em relação ao tempo, a gente vai representar como sendo m ponto. Então seria algo assim. Então seria que esse m ponto aqui, ele seria igual então a dm dt vezes a r vetorial c, que agora a gente está considerando como sendo do ponto de vista ou da bomba ou da turbina, como sendo elementos constantes aí no tempo. Também a gente pode definir que a quantidade de torque que vai para a caixa de transmissão, então seria a diferença entre o momento ou torque, vou representar com M aqui, mas pode ser torque aqui, seria o torque na saída menos o torque na entrada. Vou definir dessa forma aqui, que essa variação aqui do torque, do momento no fluido seria a mesma quantidade de torque que foi lá para a saída na entrada do eixo piloto, na saída da turbina. Então, se o momento ele é a variação da massa temporal no tempo, então seria a variação mássica aqui, vezes a distância aqui, o raio vetorial, a velocidade, em relação então à saída e à entrada, a gente pode reescrever ela como sendo que na forma vetorial aqui, que o torque ele vai ser então essa variação mássica vezes aqueles elementos que é a dimensão dele, então R vezes o vetorial aqui, a velocidade da partícula na turbina. E a mesma coisa aqui em relação à entrada aqui. Então, se a gente considerar aqui que essa variação mássica aqui, então M ponto aqui, ele pode ser igual à vazão do fluido vezes a densidade do fluido, e só representar aqui que esse termo aqui de ROCO aqui menos RICI aqui, a gente pode considerar como sendo só uma representação aqui, então aqui a variação de RC aqui. Então a equação final aqui, ele ficaria dessa forma aqui. Então, torque que sai lá para o eixo piloto, ele seria a vazão mássica vezes a densidade do fluido, vezes um termo de delta aqui de uma variação, que é exatamente essa variação aqui dos R's aqui que a gente tem. Esse U aqui significa que é a velocidade circunferencial aqui na entrada e na saída aqui da turbina, e na entrada e saída da bomba aqui. Então essa seria a expressão que a gente vai usar para frente. Então agora vamos trabalhar na regra da semelhança aqui para caracterizar o conversor de torque. Essa é uma das ferramentas que normalmente o pessoal da mecânica dos fluidos utiliza. Ele caracteriza o seguinte, que duas máquinas são semelhantes em diferentes condições de projeto e operação, se é semelhante na geometria, na cinemática e na dinâmica. Então, significa que mesmo que as máquinas de fluxo aqui sejam diferentes entre si, e mesmo que trabalhem em condições diversas, diferentes de operação entre elas,
podemos dizer que elas ainda mantêm uma certa semelhança entre nas suas condições da cinemática e dinâmica, inclusive geométrica, se obedecer então essa regra da semelhança. A gente não vai entrar aqui no detalhe, mas então vamos considerar aqui que podemos então considerar como é feito normalmente no projeto de um mecanismo, de um sistema desse tipo aqui do conversor de torque, que a empresa que projeta, então, ele já tem um banco de dados, já tem alguns casos de produtos prévios e tem dados de bancada em que ele consegue caracterizar o funcionamento de um conversor de torque. A partir daí, na hora que ele for projetar um conversor de torque novo, ele vai usar essa regra da semelhança, se basear então em algumas características que a gente vai avaliar agora e fazer o projeto então desse novo conversor de torque. Poderia se utilizar outras ferramentas da mecânica dos fluidos computacional, etc., CFD, mas seria uma abordagem muito mais complexa do que essa abordagem aqui empírica e usando essa teoria aqui relacionada à semelhança. Então, para a gente aqui vai ser o suficiente para caracterizar o projeto do conversor de torque. Voltando aqui então para nossa equação aqui que a gente deduziu agora. Então o torque lá na saída na entrada da caixa de transmissão, na saída do conversor de torque, então ele seria a vazão máxima, a vazão volumétrica vezes a densidade do fluido, vezes um termo aqui em função da dimensão aqui da entrada e saída, dos raios de entrada e saída do fluido na bomba ou na turbina. Depois a gente vai ver que a bomba e a turbina são máquinas similares, seguindo essa regra de semelhança, então eles seguem a mesma curva, vezes aquela velocidade circunferencial do fluido na entrada e na saída dessas máquinas aí. Então, quando a gente tem uma relação de semelhança entre duas máquinas, podemos relacionar elas como sendo, então, sendo a mesma equação, então o torque, a vazão, densidade, vezes esse termo, dimensão vezes velocidade. A mesma coisa aqui, então seria o torque do modelo, então, esse modelo aqui pode ser vindo de dados experimentais, ou simulados, bancada, de uma fonte de informação que a gente consiga caracterizar e dizer que esse modelo aqui ele é similar, ou segue essa regra da semelhança em relação ao produto que a gente está desenvolvendo. Então, se isso for verdade, essa razão que ele vai ser verdadeiro. Então, o torque do modelo vai ser igual à vazão volumétrica do modelo, densidade do fluido do modelo, vezes aqui essa variação aqui então, entre saída e entrada aqui, em função do raio e da velocidade circunferencial do modelo. Então essa seria a relação que a gente iria trabalhar aqui. Vamos só definir alguns valores, alguns parâmetros aqui. Então essa vazão volumétrica aqui, ele vai ser, imaginem aqui, um fluido passando por uma área, então se o fluido aqui ele passa por uma determinada área aqui de raio R a uma determinada velocidade V, então podemos dizer que essa vazão aqui, essa vazão volumétrica, ele seria a área por onde o fluido passa aqui, então essa área aqui, no caso então do conversor de torque, os elementos são circulares, então seria a área de um círculo, então π r ao quadrado, a área vezes a velocidade aqui linear. Então essa seria a vazão volumétrica. Como a gente sabe que o sistema na realidade ele está girando e essa velocidade aqui é uma velocidade que tem uma componente, aliás, ele pode ser escrito em relação à velocidade angular. Então a gente pode escrever aqui também como sendo πr ao quadrado vezes essa velocidade aqui linear v, ele vai ser a velocidade angular, que vai ser a própria rotação da bomba ou da turbina, vezes o raio aqui, onde o fluido está entrando ou saindo lá da bomba ou da turbina. Então a gente pode
escrever aqui no lugar do V vezes R vezes ômega. Então, seria πr ao cubo vezes ômega. Então, isso seria uma expressão simplificando aqui da vazão volumétrica. Uma outra consideração aqui, bem, aqui tanto faz se é em cima ou embaixo aqui, mas esse delta aqui, R, a gente vai simplificar, não vou deduzir aqui, mas seria então o raio em função do raio ou da entrada ou da saída, depende de como da onde a gente estiver analisando. Então o raio seria a metade do diâmetro vezes a velocidade C aqui circunferencial absoluta, que seria no nosso caso aqui equivalente a essa velocidade que eu coloquei aqui, velocidade V. Então a gente pode escrever ela da mesma forma aqui, como sendo ômega vezes R aqui. Então esse seria esse termo simplificado aqui do RCU aqui. Aí a gente pode escrever aqui que escrever em função do diâmetro. Então vai ficar d ao quadrado vezes ômega dividido por 2 aqui. Colocando então essas expressões aqui da vazão volumétrica e dessa relação aqui que é chamada de um momento de torção do fluido, que é essa expressão aqui do delta que representa o quanto que esse fluido ele sofre de torque, de torção durante o seu funcionamento. Então, se a gente abre substitui essas variáveis aqui, então da vazão aqui volumétrica, e elimina aqui o termo do delta RCU com esse termo aqui e simplifica, né? Só passar esse raio aqui de volta para diâmetro. Então a gente chegaria nesse termo aqui, que o torque, que é o que a gente está calculando aqui, ele seria então a densidade do fluido vezes a velocidade angular aqui ao quadrado, porque a gente tem o ômega aqui em cima, aqui no RCU aqui multiplicado por esse outro ômega, então ômega ao quadrado, vezes o diâmetro aqui. Então aqui o R seria d ao cubo dividido por 8, e d ao cubo vezes d ao quadrado, então d é quinto aqui. Então é daí que veio o quadrado da velocidade angular e o quinto aqui elevado a quinto aqui do diâmetro. Os outros termos da valor numérico e todos os outros termos que relacionados ao valor da máquina similar, ou seja, esse torque do modelo, a sua vazão, densidade e esses termos aqui, eles vão ser todos substituídos aqui, todos esses valores aqui, mais os números que podem aparecer aqui dentro dessa conversão, que eu vou simplificar aqui. Então esses valores aqui eles vão ser embutidos, todos eles dentro desse lambda aqui. Então esse lambda aqui, que é chamado de fator de potência, então o lambda aqui, que é o que caracteriza então a máquina, então seria o fator de potência. Representa todos os termos do modelo, mais os termos independentes numéricos que surgiram ao longo dessa simplificação aqui da equação. Esse fator de potência também, às vezes, é chamado de coeficiente de desempenho. Então, todo conversor de torque, a hora que nós formos obter uma curva para caracterizar ela, o parâmetro que a gente vai usar para caracterizar o funcionamento dela, então, esse lambda aqui. Essa curva aqui que caracteriza o conversor de torque. Dois conversores de torque têm lambdas similares, então eles têm comportamentos funcionais semelhantes entre si. Aí o restante é só a parametrização do funcional aqui. O P aqui que eu peguei do livro, é de pump da bomba, mas pode ser aqui também da turbina aqui. Tanto faz, a equação é a mesma para bomba ou turbina, e como eu falei que a bomba e a turbina eles são similares, então o lambda é o mesmo para os dois aqui. Então a curva que a gente vai enxergar depois dos lambdas vão ser equivalentes. Para eu sair do torque e chegar na potência, então aqui
Essa equação aqui seria o torque. Lá que vai entrar no eixo piloto. E para você chegar na potência, simplesmente vou pegar então esse torque aqui e multiplicar para a velocidade angular. Então esse ômega ao quadrado aqui ele ficou ômega ao cubo e está com os mesmos outros parâmetros aqui. O lambda não vai alterar também. Então essa é a expressão para a gente determinar qual é o torque na saída do conversor de torque. Torque e potência.